Alô pessoal, mais uma vez nós estamos juntos e vamos fazer a análise desta feita da segunda aliada, porção semanal da Parashá Devarim. O Devarim é um livro que é chamado, o pessoal chama de Deuteronômio. Então vamos analisar a segunda aliá, que é de 1:12 até 1:21, pelo método quádruplo, o Pardês. Também referenciado pelo Talmud, tendo as lentes racídicas, né? E vamos aplicar isso para nós, Beném Noah. Bacana, beleza? Então, muito obrigado. Vá curtindo, compartilhando, redistribua, né? Para que as pessoas também participem do estudo e você participe dessa mística de ensinar Torá. Legal? Bacana? Então, minha gente, vamos aqui então, pegar o estudo que está aqui com a gente e passarmos para vocês. Né? Vamos introduzir então o assunto, o que é que nós vamos falar? Que as palavras da nossa boca, as preces do nosso coração possam ser aceitas de Ti, Senhor, nossa rocha, nosso Redentor. Faça, Senhor, prosperar a obra das nossas mãos. Prospera, Senhor, a obra das nossas mãos, para que nós possamos ajudar a fazer Mashiach e que o Senhor traga Mashiach ainda em nossos dias. Amém. Com a graça de Deus, vamos fazer então a nossa introdução do assunto. A segunda aliá da Parashá Devarim dá continuidade ao discurso de despedida de Moshe Rabbeinu. Após recordar a saída do Sinai, ele relembra o momento decisivo da organização nacional, a nomeação de juízes e líderes para auxiliar na administração da justiça e do governo do povo. O texto ainda apresenta princípios fundamentais sobre liderança, imparcialidade, responsabilidade compartilhada e confiança em Deus diante de desafios da Terra Prometida. Né? A narrativa conclui com a chegada a Cades Barneia, o ponto de onde Israel deveria iniciar a conquista da Terra Prometida aos patriarcas. Sob a perspectiva da Torá, a sociedade não se sustenta apenas por milagres ou entusiasmo espiritual. Ela necessita de instituições justas, líderes íntegros, cidadãos comprometidos com a verdade. Isso falta muito nos dias de hoje, em várias partes do mundo, principalmente no Brasil. E o contexto geral dessa aliá? Nesse trecho, Moshe, ele descreve o peso da liderança e a impossibilidade de carregar o povo sozinho. Eram, afinal de contas, 6 bilhões de pessoas. Ele relembra a restauração do sistema jurídico com nomeação de juízes e chefes tribais. Detalha as instruções de imparcialidade e coragem dadas aos magistrados e conclui encorajando o povo a não ter medo de entrar na Terra Prometida, não temer a entrada na Terra Prometida. Então, vamos dar uma olhadinha no contexto histórico, no contexto literal da Parashá, o que está escrito. Moisés continuou seu discurso, lembrando que não podia carregar sozinho o peso do povo e institui juízes oficiais para julgar com justiça. Ele ordena que não haja imparcialidade, que não se tema o homem, pois o julgamento pertence a Hashem, bendito seja. Em seguida, relembra como o povo chegou à fronteira da Terra Prometida e foi instruído a não ter medo, a não temer, pois Hashem lhes daria a terra. Qual que é a mensagem direta? A mensagem direta, justiça imparcial e confiança em Deus são fundamentais para a vida coletiva. O Pshat foca no significado histórico, administrativo e gramatical direto do texto. Peso da liderança. Moshe desabafa. Como poderei carregar eu sozinho o vosso peso, o vosso fardo e as vossas disputas? Está lá no Devarim, que é Deuteronômio 1:12. Critérios de escolha.
Ele solicita que o povo escolha homens sábios, compreensivos, conhecidos, de cada tribo. Devarim 1:13. Ordem aos juízes. Moshe estabelece as regras da magistratura. Julgar com justiça entre irmãos e estrangeiros. Não fazer acepção de pessoas, não favorecer o rico nem o pobre. E não temer o julgamento humano, pois o julgamento pertence a Deus. Está lá em Devarim, que está em Devarim 1:16 até 17. Legal? Bom, então vamos lá. A fronteira. O texto transita do momento da chegada em Cades Barnea à fronteira da Terra Prometida, onde Moshe ordena: sobe e toma. 3 pontinhos, não tema e não te assustes. Está em Devarim, que é Deuteronômio 1:21. Bom, vamos analisar a nomeação dos juízes. É importante analisar isso. Moshe recorda que já não conseguia sozinho conduzir a nação. Por ordem divina foram escolhidos homens sábios, Rahamim, inteligentes, Nevonim, conhecidos do povo, Yeduim. Esses homens tornaram-se chefes de diferentes grupos, formando uma estrutura organizada de liderança. A autoridade foi distribuída para garantir que a justiça alcançasse toda a comunidade. Líderes de 1.000, líderes de 50, de 100, líderes de 50, líderes de 10, os grupos. Ok? A divisão é baseada nesse sistema. 2. A instrução aos juízes. Está lá de 1:16 até 18. Moshe ordena aos juízes: ouvir igualmente, pequenos e grandes, como se faz falta. Não favorecer nenhuma das partes. Não temer pessoas influentes, como isso também faz falta. Reconhecer o julgamento, que o julgamento pertence a Deus. Então ele declara: não farei acepção de pessoas no julgamento, porque o juízo pertence a Deus. Devarim, que é Deuteronômio D 1:17. Assim o juiz atua como representante da justiça divina, do dinim divino. Bom, o chamado para entrar na terra está em 1:19 até 21. Após atravessar o grande deserto, Israel chega a Cades Barneia. Moshe declara: eis a terra que Hashem, teu Deus, te dá. Sobe, toma posse dela. Não temas nem te assustes. O povo estava diante do cumprimento da promessa feita a Abraham, Isaac e Jacob. A única exigência era confiar em Deus e agir com coragem. Vamos dar uma olhadinha nas pistas, nas alusões, nas dicas textuais. Tem as dicas que a gente ver, que é o chamado Remer. A ordem de não temer o homem alude ao princípio de que a verdadeira autoridade vem de Deus. De pressões, não de pressões sociais, nem de pressões políticas. Ok? O convite para entrar na Terra é também chamado a coragem espiritual. Fé deve superar o medo. A alusão racídica, como é que os racídicos eles fazem uma alusão a isso? O medo do homem é uma forma de idolatria sutil. Porque o homem fica com medo de algo que é maior do que ele. Então, isso é uma idolatria. A única coisa que devemos temer é Deus. Bendito seja. O serviço divino exige que a pessoa se liberte da dependência da opinião alheia e confie na Hasgará Pratik, na divina providência. O Remes busca conexões ocultas, acrósticas, nas pistas linguísticas da Torá.
a palavra errar, ok? Errar, não é errar de errar, não. É errar. Tá? Aleph, Rei e Ain. Errar. Quer dizer como. A palavra errar quer dizer como. O versículo 1:12 começa com a palavra errar. Como poderei? Esta mesma palavra inicia o livro de Lamentações. Errar. Como? Recitado em Tchá B'Av, o dia da destruição do templo. O Remes alude uma conexão profunda às disputas internas, vossas disputas, mencionadas por Moshe nesse versículo, plantaram as sementes espirituais do ódio gratuito que séculos mais tarde causariam a destruição descrita em Lamentações, a destruição dos dois templos. Ok? Primeiro e segundo templo. Os três atributos. Moshe pede homens sábios, Rahamim, compreensivos, Nevonim, e conhecidos, Yeduim. No texto hebraico, a palavra Yeduim alude a Da'at, ok? Ela tem origem em Da'at, conhecimento, conexão, conhecimento. É uma alusão direta à tríade das faculdades intelectuais da alma que governam as ações, ou seja, Rumah, Binah, Da'at, ok? As três que governam as faculdades intelectuais e que governam a nossa alma. Muito bem, a distribuição da liderança simboliza uma verdade espiritual profunda. Ninguém realiza sozinho a missão que Deus lhe confia. Assim como Moshe necessitou compartilhar a responsabilidade, cada pessoa precisa reconhecer os seus limites e valorizar a cooperação. Os juízes representam também as faculdades interiores da alma. Cada decisão exige discernimento, equilíbrio e domínio das emoções. Eu me lembro, inclusive, de uma ordem divina que tem na Parashá, que diz que nós devemos colocar guardas e juízes nos nossos portais e nos nossos portões. Então, nós temos os nossos portões, a boca, o nariz, os olhos, os ouvidos e as mãos e os pés, que são os portões da nossa alma. Vamos lá, então. O chamado de entrar na Terra, ele simboliza o momento em que o conhecimento deve transformar-se em ação concreta. Ok? Isso tem que estar ligado a nós tomarmos um momento em que nós devemos tomar posse do conhecimento e transformar esse conhecimento em ação concreta. Bom, qual que é a interpretação exegética, racídica e homilética, que é o drashá, que é o drash? Vamos lá. O drash expande o texto através das discussões éticas e legais do Talmud. A escassez de líderes qualificados está no Talmud, Sanhedrin 17a. O Talmud nota que Moshe pediu a Deus, pediu homens com três qualidades: sábios, compreensivos, conhecidos. Mas como foi nomeá-los? Deuteronômio, que é o Devarim, ok? Que é o Devarim 1:15. O texto diz apenas que ele encontrou homens sábios e conhecidos. Faltavam os rachamins, faltavam os homens compreensivos. O Drash aponta que homens compreensivos, nevonim, que conseguem deduzir uma coisa a partir de outra, são extremamente raros no mundo, forçando Moshe a adaptar-se à realidade disponível. Ainda hoje, esse princípio é muito evidente. E homens compreensivos são chamados hoje, na modernidade, de tolos. Ok? Porque eles conseguem compreender e deduzir uma coisa de outra e serem compreensivos com os acontecimentos. Então as pessoas têm que se aproveitar desse nível que a pessoa tem de compreensão.
A proibição do suborno psicológico, Talmud Sanhedrin 7b. A ordem não temas a face de homem algum. Isso eu conheço bem. A minha esposa, por exemplo, é muito destemida. Ela não tem receio algum. Então eu conheço bem essa face. Um homem que não tem medo, que não tema a face de homem algum. É usada pelo Talmud para decretar que um juiz, uma vez que ouviu os argumentos e sabe para onde a verdade pende, não pode se omitir ou calar por medo de um homem violento ou poderoso. O julgamento deve ser proclamado com coragem absoluta. Né? E não é só homem, são homens e mulheres. Vamos encontrar Deborah, lembra-se dela, juíza de Israel? Também era destemida. Né? Isso é muito importante. O Talmud, Sanhedrin 6b, ele ensina que um juiz deve ver-se como se estivesse julgando diante de Deus. Olha a importância disto. A imparcialidade é uma mitzvah central. Na lei racídica, o Rebbe explica que o verdadeiro líder não apenas aplica a lei, mas inspira confiança, coragem no povo. A ordem não temas é tanto jurídica quanto espiritual. Não temer o homem, não temer o futuro, não temer a missão. É muito importante essa lente vista no racidismo. Bom, e a aplicação para nós, Bnei Noach? Uma das 7 leis é estabelecer tribunais de justiça. Ok? É uma das leis, das 7 leis, com as suas derivações. Isso exige imparcialidade, coragem moral e compromisso com a verdade. Assim como Israel foi chamado a confiar em Deus ao entrar na terra, os povos são chamados a confiar que a justiça divina sustenta suas sociedades. É muito importante nós termos em mente. Ok? As qualidades dos líderes. O Sifrei, um dos tratados do Talmud, ele observa que a Torá menciona 3 qualidades essenciais: sabedoria, discernimento, reconhecimento público. O Talmud Bavli Sanhedrin 17a amplia esses requisitos, afirmando que um juiz deve possuir conhecimento da Torá, humildade, integridade moral, capacidade de ouvir e boa reputação. A autoridade nasce do caráter antes de nascer do cargo. E o julgamento pertence apenas, única e exclusivamente ao santo, bendito seja a Deus. O Talmud Bavli, Sanhedrin 6b, ensina que o juiz deve sentir-se como parceiro do santo, bendito seja ele, na obra da criação, pois cada julgamento justo preserva a ordem moral do mundo. Essa responsabilidade exige coragem para decidir segundo a verdade e não segundo as pressões externas. Não favorecer ricos nem pobres. Está lá no Talmud Bavli, Shevot 30a. Ele explica que o juiz deve tratar igualmente todas as partes. Nem a riqueza merece privilégio, nem a pobreza pode distorcer a aplicação da justiça. A compaixão jamais substitui a verdade. E não temer os homens. O que isso vão achar um amparo para isso? O Midrash Devarim Rabbah, ele ensina que o medo da opinião pública constitui um dos maiores perigos para quem exerce liderança. O verdadeiro líder teme apenas desagradar ao Criador. Bom, está na hora de nós vermos algumas referências talmúdicas, né? Então vamos dar algumas referências que até agora nós tivemos trabalhando, os ensinamentos dessa Liá, encontra desenvolvimento em várias passagens da literatura rabínica. Sanhedrin 6b, o juiz participa da preservação da justiça divina no mundo. O Sanhedrin 17a
os requisitos éticos e intelectuais para juízes de Israel. O Shevuot 30a, imparcialidade absoluta no julgamento. O Avot 1.1, a importância da transmissão da Torá e do estabelecimento de uma justiça sólida para todas as gerações. Estas fontes mostram a administração de justiça constitui uma das maiores responsabilidades confiadas ao ser humano, porque o ser humano tem quebrado muito o mundo em geral, ok? Então, estabelecimento de justiça de maneira justa, equânime, sensata é de suma importância. Mas vamos dar uma olhadinha agora também no místico. Tem o aspecto místico que nós vamos dar uma olhadinha agora com a sua permissão, a sua anuência. Né? Vamos dar uma olhadinha no Sod, segredo místico, Kabbalah, Hassidut. O peso que Moshe sente não é apenas administrativo, mas espiritual. Cada julgamento é uma revelação da vontade divina. O não temas é um grande convite a transcender o mundo da aparência e conectar-se à raiz espiritual da coragem, que ensina a Hassidut. A Hassidut ensina que o medo é uma casca, clipá, que oculta a luz. A confiança em Deus rompe essa casca e revela a centelha divina em cada situação. Como é que nós aplicamos isso? Benoa, filho de Noé, justo entre as nações, cada ato de justiça revela a luz oculta da criação. Quando uma sociedade julga com equidade, ela participa da revelação da unidade divina no mundo. Veja só a responsabilidade que tem-se nisso. E o Sódio Segredo revela as dinâmicas espirituais interiores sob perspectiva mística racídica. A descentralização do ego. Moshe representa um nível espiritual de Chokhmah, sabedoria pura, anulação absoluta. Isso é Chokhmah. Ao criar o sistema de chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, que está inscrito lá no Devarim 1.15, a perspectiva racídica explica que Moshe estava canalizando a luz divina infinita para que ela pudesse se revestir e ser digerida nas estruturas mais baixas da realidade cotidiana. Um verdadeiro líder não centraliza a espiritualidade, ele capacita outros a manifestá-la. O julgamento pertence ao Eterno, bendito seja ele. O Hassidismo ensina que quando uma pessoa julga seu próximo terrenalmente, com misericórdia e justiça, ele ativa o atributo de misericórdia divina dos mundos superiores. Se um julgamento humano é corrompido, o fluxo de bênção cósmica é bloqueado. Segundo Zohar, a justiça humana reflete a harmonia entre a Sefirot, Hesed, que é a bondade, e Gevurah, que é o rigor, equilibradas por Tiferet, que representa a verdade, o equilíbrio. Um julgamento justo manifesta esse equilíbrio no mundo. Quando a justiça é rompida, rompe-se essa harmonia, obscurecendo a presença da Shekhinah, da sensação da presença de Deus na sociedade. E aí deixa-se, então, de construir uma morada para Deus no nosso meio. Os líderes como canais da luz divina. Na Kabbalah, os líderes escolhidos por Moshe não exercem apenas uma função administrativa. Eles tornam-se canais através dos quais a ordem divina chega ao povo. Por isso, sua integridade moral é indispensável. A autoridade espiritual depende da pureza interior. Bom, vamos falar um bocadinho sobre entrar na Terra, o aspecto racídico disso, o aspecto místico disso, né? O aspecto místico disso do Zohar. O Arizal interpreta a entrada da Terra Prometida como símbolo da entrada de um novo nível de consciência. Depois de aprender a Torá, a alma precisa habitar
esses conhecimentos, morar nesses conhecimentos, executar esses conhecimentos. A verdadeira conquista consiste em permitir que a santidade governe todas as áreas da existência. Bom, sob a lente racídica da interiorização, nós vamos consultar Baal Shem Tov. Ele ensina que cada pessoa possui um tribunal interior. Os pensamentos, emoções e desejos apresentam continuamente argumentos diante da consciência. Cabe ao intelecto iluminado pela vontade divina julgar essas inclinações com honestidade e equilíbrio. E o que nos diz então o Rebbe Sneu Zalman de Liadi? Ok? No Tânia, ele explica que o domínio da mente sobre o coração constitui uma das bases da vida espiritual. A verdadeira liderança começa pelo autogoverno. Quem aprende a governar a si mesmo, dificilmente conduzirá outros com injustiça. Quem não aprende a governar a si mesmo, dificilmente conduzirá outros à justiça. Ou o contrário, né? Quem aprende a governar a si mesmo, conduzirá outros com justiça e equidade. É preferível conquistar a si mesmo com equilíbrio e justiça do que conquistar uma cidade. Além disso, a ordem não temas dirige-se também ao serviço espiritual. Muitas vezes a pessoa hesita diante das mudanças que Deus lhe pede. A confiança no Criador fortalece a coragem para avançar. Muito bem, Ben, filho de Noé, vamos fazer aplicação para as nossas práticas. Essa, aliás, é uma das fontes mais ricas de instrução prática para a sociedade universal dos filhos de Noé, dos justos em suas ações. Não é? Eu tenho falado isso muitas vezes, né? Cada vez que eu falo no estudo, eu sempre falo uma coisa assim, que é muito importante, que é essencial, mas veja só como é essencial cada um desses ensinamentos. O estabelecimento de tribunais de justiça, Dinim, essa aliás, detalha a execução prática das últimas das 7 leis, estabelecer leis e tribunais de justiça. O filho de Noé, o justo das nações, ele aprende aqui que o sistema judicial de uma nação não deve ser apenas um mecanismo burocrático de controle social, mas uma instituição sagrada que reflete a justiça do Criador na Terra. A ética e imparcialidade social baseado no Pshat, no Pshat. A ordem ouvir, tanto o pequeno quanto o grande, que está lá no Devarim, que é também conhecido como Deuteronômio 1:17. Estabelece que perante as leis de uma sociedade justa, o cidadão comum, o estrangeiro e o governante possuem o mesmo peso. Que falta que isso faz para nós. O Ben Noah, o filho de Noé, ok? O Ben Noah, ele deve promover e apoiar sistemas jurídicos que combatam a corrupção, o favoritismo, os preconceitos xenofóbicos. Isso tem que ser combatido, ok? É o que diz a Torá. A coragem diante da retidão moral, baseado no drachá, na drachá. As diretrizes, não temas a face do homem de homem algum, aplica-se ao Ben Noah no dia a dia. Defender o monoteísmo, a moralidade familiar, a honestidade nos negócios muitas vezes atrai pressão social ou escárnio da maioria. O texto ensina que o medo do julgamento da sociedade não deve silenciar a retidão da alma. Bom, superando o medo do futuro, baseado em Devarim, que é Deuteronômio, vamos lá de novo, ok? 1:21. O mandamento de não temer e não se assustar diante da terra ao ser conquistada serve como farol para o Ben Noah.
Caminhar em direção ao seu propósito espiritual e retificar o caráter é uma guerra interna diária contra o Yetzirah. O Criador garante que, se houver ação e movimento no bem, o sucesso está assegurado. O Pshat ensina estabelecer sistemas de justiça imparciais e não se deixar corromper por pressões externas. O Remes ensina reconhecer que o medo do homem pode ser uma forma de idolatria, buscar coragem espiritual é essencial. O Adrash, nos ensina a ver a prática da justiça como serviço divino e não apenas como ordem social. E o Sod, entender que o julgamento justo é uma centelha da revelação divina no mundo. Embora Staliar trate a organização de Israel seus princípios são universais e dialogam diretamente com as 7 leis de Noar, especialmente com o mandamento de estabelecer tribunais de justiça. Construir uma sociedade de sistemas íntegros de justiça, minha gente, toda a sociedade ela deve promover tribunais imparciais e comprometidos com a verdade. A justiça é fundamento da civilização. Liderar pelo exemplo. Famílias, comunidades, instituições necessitam de líderes cujo caráter inspire confiança. A autoridade deve ser exercida como serviço, nunca como um privilégio. Bom, praticar a imparcialidade. Os filhos de Noé, são chamados a tratar todas as pessoas com igualdade, dignidade, rejeitando favoritismo, preconceitos e corrupção. Desenvolver o tribunal interior. Antes de julgar os outros, cada pessoa ela deve examinar honestamente suas próprias motivações. O autoconhecimento fortalece a integridade moral. Avançar com confiança. Assim como Israel foi chamado a entrar na terra sem medo, todo ser humano é convidado a enfrentar seus desafios com confiança na Hashgaha Pratik, na divina providência, desde que caminhe segundo a justiça e a retidão. Bom, gente, vamos fazer a conclusão? Para não ficar longo, a segunda aliada de Devarim, ela ensina que uma sociedade fiel ao Criador necessita de instituições justas e líderes íntegros. No Pshat, Moshe organiza a liderança de Israel e estabelece princípios de julgamento parcial. No Remes, compreendemos que cada pessoa precisa aprender a compartilhar responsabilidades e a ordenar sua própria vida interior. No Drash, os sábios revelam que a verdadeira autoridade nasce da sabedoria, da humildade, da fidelidade, da verdade, jamais da posição ou do poder. No Sod, ele nos mostra, o Zohar mostra que toda justiça autêntica manifesta o equilíbrio entre bondade e rigor, permitindo que a Shekhinah, a sensação da presença divina, habite entre nós, os homens. Sob a lente racídica, cada ser humano é chamado a tornar juízo de si mesmo antes de preencher e de pretender conduzir os outros preenchendo o cargo. Quando pensamentos, palavras e ações são submetidos à vontade do Criador, a vida transforma-se em um reflexo de justiça divina. Para os filhos de Noé, esta aliá reafirma um dos pilares das 7 leis, estabelecer e sustentar uma ordem jurídica baseada na verdade, na imparcialidade, na dignidade humana. Ao mesmo tempo, lembra que a justiça exterior depende de uma consciência interior, disciplinada, capaz de agir com coragem, honestidade e reverência diante do Deus único, supremo e bendito seja. Em resumo, a segunda aliada de Devarim
ensina que a justiça e a coragem são inseparáveis. Para os Bnei Noach, isso significa construir sociedades baseadas na equidade. Eles tiram a corrupção e confiar que a justiça é uma expressão da luz divina. Isso tem que existir de fato. E aí, está gostando dessa nossa forma de aplicar o estudo? Muito bem. Isso a gente estamos trabalhando em algumas partes do livro, nós terminamos o livro Bamidbar, né? De estudar ele, estamos trabalhando ele para virar já um livro, 4 livros, para a gente ter uma capa, começamos a fazer algumas coisas nele. Legal pra caramba, a gente está ficando muito bacana, né? Ele vai se tornar um livro para formar consulta. E o que você acha disso? Queria saber sua opinião, você está apoiando, você está gostando, dê sua opinião, eu vou responder. Cada opinião que você der, eu vou responder, eu vejo todas. Dá um trabalho doido, mas eu vejo todas, tá? Eu gosto disso, de ouvir sua opinião e transmitir para você aquilo que Deus nos permite conhecer também. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem conosco, aprendemos todos juntos, né? E caso você deseje apoiar esse projeto e tiver a mínima condição qualquer, uma condição mínima que seja, você pode ajudar o projeto, tá? De 2 maneiras. Uma delas é você divulgar, compartilhar, curtir, dar relevância para o ensino. Outra forma de contribuir é você ver que tudo tem um custo. Então você vai usar o Pix que está aqui para mandar uma ajuda. Não importa o valor, minha gente. O valor é insignificante. Não importa o valor. O que importa é que você faça parte dessa mística. Ok? Tá a chave Pix aí. E para quem mora fora do Brasil, tem também aí o código SWIFT com o número de conta, os dados do banco parceiro, tá? E aí vocês vão colocar, em qualquer uma dessas ajudas, vão colocar a mensagem: apoio o projeto do livro e a divulgação do ensino de Torá. Bacana? Beleza? Conto muito com a sua ajuda, conto muito com a sua mãozinha para nos ajudar dessa toda maneira. E eu vou sortear os livros aqui, vou dar um grande desconto para aqueles que estão contribuindo e querem participar e vão estar contribuindo. Eu vou dar um desconto muito grande mesmo, para que você tenha esse material de consulta. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem estado conosco. Que o Eterno te abençoe e faça prosperar durante essa semana. Com a graça de Deus nos despedimos. Até, pessoal, a terceira aliá.